O quanto você conhece dos processos de reciclagem de resíduos no Brasil? Você já pensou nos impactos ambientais e sociais relacionados à disposição final desses materiais no ambiente? Pois então, nós vamos mergulhar no processo da reciclagem de paládio a partir de conversores catalíticos automotivos, com identificação dos impactos ambientais negativos, instrumentos e mecanismos de controle. Algumas inovações tecnológicas geram preocupação no cenário ambiental. Isso porque hoje vivemos na era do descartável, onde as pessoas substituem rapidamente seus produtos por outros mais novos, gerando uma enorme quantidade de lixo eletrônico. Entre 1980 e 2006, um total de 3.500 toneladas de metais do grupo Platina foram empregadas em catalisadores automotivos em todo o mundo, das quais cerca de 1.650 toneladas foram representadas pelo paládio. A grande utilização de paládio, que não é abundante na natureza, não só no setor automotivo, mas também em outros produtos eletrônicos, farmacêuticos e joias, contribui para a necessidade de pesquisas para o desenvolvimento de métodos eficientes para sua recuperação. Deve-se levar em consideração a raridade do minério, visto que a demanda está a aumentar constantemente, impulsionada pela sua contribuição indispensável para o desenvolvimento de tecnologias modernas, e o seu fornecimento não é uma tarefa simples, pois a produção mundial de paládio é quase monopolizada pela Rússia e África do Sul. Os catalisadores automotivos possuem em sua composição elementar cerca de 0,92% de paládio. Tal valor pode parecer pequeno, mas quando relacionado ao montante de resíduos, sua reciclagem é significativa para a recuperação do elemento. Ao descartar esses catalisadores de forma incorreta, pode resultar em sérios impactos ambientais negativos, pois os metais pesados, dentre eles o paládio, presentes nesses catalisadores, podem contaminar o solo e a água, podendo alcançar corpos hídricos como os lençóis freáticos, rios e lagos. O fim da vida útil do catalisador automotivo ocorre geralmente com o fim da vida útil do próprio automóvel. Tornando-se um resíduo, o catalisador poderá ser desmontado e submetido a um processo de reciclagem para a recuperação do paládio. A cadeia produtiva de reciclagem dos conversores catalíticos é formada por uma cadeia de fornecedores, a cadeia principal e a cadeia auxiliar, as quais integradas possibilitam a reciclagem. Na cadeia de fornecedores estão situados os fornecedores dos insumos, no presente objeto de estudo, os conversores catalíticos em fim de vida. Além desses, estão incluídos também os fornecedores do maquinário e equipamentos envolvidos nos procedimentos. Na cadeia auxiliar, encontra-se toda a estrutura que possibilita o processo produtivo. No escopo trabalhado, tal cadeia é composta, no processo de reciclagem, pelas instituições de pesquisa, órgãos reguladores e normalizadores e financiadores, além daqueles responsáveis pela logística. Na cadeia principal, suportada pelas demais cadeias, apresentam etapas cruciais para o manuseio do material, de modo a permitir sua volta para um novo processo produtivo. A primeira etapa da reciclagem é a desmontagem. Nessa etapa, os conversores catalíticos serão direcionados para a remoção de todos os tubos, blindagens e invólucros metálicos e um núcleo cerâmico. Após a retirada da carcaça metálica, a cerâmica entra na etapa de britagem e moagem. O resultado é um pó homogêneo, com as partículas com mesma granulometria. Na etapa seguinte, esse pó cerâmico seguirá pelo processo de reciclagem propriamente dito. Nesse ponto, podem ser utilizados dois métodos, ou o piro ou o hidrometalúrgico. O processo de reciclagem, através do método pirometalúrgico, é dado por calcinação, cloração e separação de metais do grupo da platina utilizando o processo de coleta de metais fundidos. Os catalisadores usados são misturados com dióxido de silício, separados por um coletor com auxílio de um agente redutor e depois fundidos num forno de alta temperatura. Os metais são convertidos em íons complexos tratáveis e posteriormente refinados para recuperá-los. Os processos de pré-tratamento, como a desmontagem de componentes não metálicos, a calcinação ou a redução, são realizados antes da fusão. A fusão é realizada a altas temperaturas com a adição de coletores, como chumbo, ferro e cobre. Os metais formam uma liga com os coletores, e em seguida é realizado um processo de separação, em que a liga enriquecida com os metais é separada da escória, e o processo de purificação é realizado. O tratamento hidrometalúrgico dos catalisadores começa com a calcinação, etapa que queima resíduos orgânicos e resíduos da gasolina e óleos não queimados. Esses resíduos preenchem os poros dos catalisadores, impedindo a penetração das soluções de lixiviação e reduzindo a coleta dos metais.
Após a calcinação, o pó cerâmico é lixiviado com ácidos, dissolvendo e resultando em um licor. Este licor é então tratado com alumínio, que isola os metais do grupo da platina. Após a separação dos metais preciosos, eles são novamente dissolvidos e o paládio é extraído, utilizando um líquido iônico. Após passar por todas essas etapas, o paládio poderá ser utilizado como matéria-prima para outro processo produtivo. Ao compreender o processo de reciclagem, deve-se também ter conhecimento sobre a quantidade de resíduos gerados no decorrer dos processos. Isso porque 98,96% do paládio é recuperado, gerando uma perda ao longo do processo. Dessa forma, o processo precisa ser regulado por leis, como por exemplo a Lei nº 6.938, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, que determina que todos os empreendimentos potencialmente poluidores têm uma licença ambiental, e a Lei nº 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos, que impõe requisitos de responsabilidades legais a todos os agentes atuantes durante o ciclo de vida do produto. Elas também proíbem formas inadequadas de tratamento dos resíduos e de disposição final dos rejeitos. Os agentes são inteiramente responsáveis pelo manejo dos resíduos sólidos e prevenção de quaisquer danos ambientais, sendo necessário fornecer compensação se houver acidentes. A logística reversa atua como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que tem como objetivo fazer o retorno eficiente e sustentável dos materiais já utilizados na cadeia produtiva, como a reciclagem ou a destinação correta dos resíduos. Além disso, normas de certificação ambiental estabelecem diretrizes e critérios para a realização de processos industriais de forma sustentável, contribuindo com a responsabilidade ambiental no processo produtivo. A exemplo disso, tem as normas de gestão ambiental, gestão de qualidade e gestão de saúde e segurança ocupacional. Além de normas de certificação, foram desenvolvidos também padrões de boas práticas, dentre eles a utilização dos indicadores ETOS, relatório do GRI e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que contribuem para que as empresas melhorem seu desempenho ambiental. Agora sim, você tem uma ideia sobre o montante dos resíduos, o risco de disposição inadequada, importância do processo de reciclagem, as etapas do processo e os instrumentos de controle aplicáveis. Obrigado por ter assistido até aqui. Este vídeo foi produzido para fins meramente educativos e não visa o lucro.